Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num julgamento que, nossa, tá dando o que falar não só aqui no Brasil, mas lá fora também. A imprensa internacional tá chamando de teste crucial para a democracia brasileira, sabe? Um ponto de virada. Exato. A gente está falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 pessoas importantes lá no Supremo, no STF. É um momento realmente sem precedentes na nossa história. A gente está falando de acusações muito sérias, né? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, está acusando esse grupo, que eles chamam de núcleo crucial, de tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Nossa! É pesado. Nunca antes um ex-presidente e militares de alta patente, generais, almirante, foram para a justiça comum responder por algo assim. E para entender essa história toda, a gente tem bastante material, né? Relatórios de consultorias importantes como a Eurásia, notícias de fontes como Agência Brasil, Poder 360, R7, S Hoje, tem cobertura da CNN Brasil e Infomani. E análises de especialistas também, gente que está acompanhando tudo bem de perto. A ideia aqui é ir além da manchete, sabe? Tentar entender os fatos principais, o que a acusação está dizendo, como a defesa está rebatando. E as consequências políticas disso tudo, né? E o contexto histórico também, porque é realmente algo muito grande. Exatamente. O que está em jogo de verdade aqui? Bom, vamos começar pelo básico então. Quem exatamente está sendo julgado nesse processo? Além do ex-presidente Bolsonaro, claro. Certo, a lista de peso. Tem o Walter Souza Braga Neto, general que foi candidato a vice do Bolsonaro em 2022. Tem o Augusto Heleno, também general, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, INHA. Muita gente importante das Forças Armadas e do governo. Sim, e continua. Paulo Sérgio Nogueira, outro general que foi comandante do Exército e ministro da Defesa. O Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, mas na época era o diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. ABIN. E por último, mas não menos importante, o Mauro Cid, tenente-coronel. Ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro. E a colaboração premiada dele é, assim, uma peça super importante nesse quebra-cabeça todo. São 8 réus. 8 pessoas. E as acusações são bem sérias, pelo que você disse. Muito sérias. A PGR imputa 5 crimes. Olha só. Organização criminosa armada. Armada? É o que diz a acusação. Depois, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e ainda deterioração de patrimônio tombado. Nossa, é uma lista e tanto. E tem um detalhe, assim, que chama muito atenção e que as fontes destacam bastante. 2 desses crimes, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, eles entraram no Código Penal em 2021. Espera aí, em 2021? Exato. Por uma lei sancionada durante o próprio governo Bolsonaro. Que coisa, né? Uma ironia do destino, talvez. E tem alguma diferença nas acusações entre eles? Ou todo mundo responde por tudo? Tem uma diferença para o Ramagem. A Câmara dos Deputados suspendeu parte das acusações contra ele por causa do foro parlamentar. Então ele responde, digamos, só por 3 dos 5 crimes. Entendi. Para os outros 7, as penas somadas, se condenados por tudo, podem ser altíssimas. Tem análise que especula que passa de 30 anos, sabe? Podendo chegar num cenário teórico máximo a 43 anos. 43 anos. É muito pesado mesmo. E quem decide isso? É o plenário do STF, com os 11 ministros? Não, nesse caso o julgamento é na primeira turma do STF. São 5 ministros que compõem a turma. Ah, a turma. E quem são? O relator, que é quem conduz o processo e já vinha cuidando das investigações, é o ministro Alexandre de Moraes. O presidente da turma é o Cristiano Zanin e os outros membros são o Flávio Dino, o Luiz Fux e a Carmen Lúcia. 5 ministros, então. Decisão importantíssima nas mãos deles. E como vai ser o julgamento? Já tem data, um roteiro? Tem sim. As sessões estão marcadas para começar agora, em setembro de 2025. Dias 2, 3 e depois 9, 10 e 12. Uma semana intensa, praticamente. Vai ser. O rito é mais ou menos definido. Começa com o ministro Moraes lendo o relatório dele, que é um resumo do caso todo. Depois, vem a sustentação oral da PGR, quem fala é o procurador-geral, Paulo Gonetti, apresentando a acusação formalmente. Certo, a fala da acusação e as defesas. Falam logo em seguida. Primeiro,
a defesa do Mauro Cid, por ele ser colaborador. Depois, as defesas dos outros 7 réus. Aí vai por ordem alfabética. Entendi a ordem. Só depois de ouvir todo mundo é que os ministros começam a votar. O Moraes vota primeiro, por ser o relator. Aí segue a ordem. Dino, Fux, Carmen Lúcia e, por último, Zanin, que é o presidente da turma. Uma dúvida que fica no ar e que muita gente pergunta. Se a turma condenar, a prisão pode ser imediata ou ainda cabe um monte de recurso? Olha, pelo que as fontes jurídicas que a gente consultou indicam, a resposta é sim. A prisão pode ser decretada logo após a decisão da turma. Mesmo? É, porque para esses réus que tinham foro privilegiado na época dos fatos, o julgamento no STF é em instância única para esses crimes. Então a decisão da turma já valeria para começar a cumprir a pena. E aqueles recursos que podem levar para o plenário, os tais embargos infringentes? Esses só cabem se tiver pelo menos 2 votos na turma divergindo a favor do réu. Tipo, 2 ministros votando pela absolvição quando a maioria condenou. E os analistas acham isso bem improvável nesse caso específico, sabe? Entendi. Então a decisão da turma tem um peso enorme, quase definitivo ali no STF. Isso aumenta a pressão, imagino. Com certeza. Agora, vamos entrar um pouco na estratégia da acusação? As fontes comentam que, apesar de todo o foco da mídia ser na briga Moraes versus Bolsonaro, quem construiu mesmo o caso foi o procurador-geral, o Paulo Gonet. Exato. É interessante notar isso. A narrativa pública ficou muito nesse embate, né? Mas quem costurou a argumentação jurídica, quem organizou as provas e apresentou a denúncia foi a PGR, sob o comando do Gonet. E qual é a tese principal deles? É só sobre o 8 de janeiro? Não. E esse é um ponto fundamental da acusação. Eles argumentam que o iter criminis, é latina, significa o caminho do crime, foi um processo longo. Não começou ali em janeiro de 2023. Ah, não. Não. A PGR diz que começou bem antes, principalmente nos últimos 2 anos do mandato do Bolsonaro, com o que eles descrevem como uma campanha sistemática para desacreditar as urnas eletrônicas, para plantar dúvidas sobre a eleição. Então, aquelas falas contra as urnas para acusação não eram só opinião. Para acusação, não. Seria um primeiro passo calculado, sabe? Essencial para criar um clima, um ambiente em que uma ruptura, um golpe pudesse parecer legítimo para uma parte da população, para os apoiadores dele. Entendi. E a partir daí? Aí a PGR vai conectando os pontos. Reuniões no governo onde supostamente se discutiram planos de golpe, as tais minutas golpistas que apareceram, uma na casa do Anderson Torres, outras nos arquivos do Mauro Cid. Ah, sim, as minutas. E a própria delação do Cid entra aí, né? Com aquelas histórias do plano punhal verde e amarelo de prender autoridades. Exatamente. A delação do Cid é vista como uma confirmação interna desses planos. E a acusação vai além. Até aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno, que dificultou o voto em algumas regiões do Nordeste, por exemplo. Lembro da polêmica. E eles parecem ter muita prova documental, né? Mensagens, arquivos, até manuscritos, pelo que saiu na imprensa. Sim, a aposta da PGR é forte nesses documentos. Eles dizem que essas provas mostram uma marcha de ruptura da ordem democrática, algo planejado e coordenado. O argumento jurídico central é que foi uma tentativa punível. Tentativa punível. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para a PGR, os atos para executar o golpe começaram a campanha contra as urnas, as reuniões, a redação das minutas, e o golpe só não aconteceu de fato por motivos que não dependiam da vontade dos réus. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, a não adesão de todo o comando militar ou a reação das instituições. A tentativa existiu e é crime, mesmo que não tenha dado certo no final. Essa é a tese. É uma linha de acusação bem forte que amarra muitos eventos ao longo do tempo. Mas e a defesa? Como eles respondem a isso tudo? Pelo que a gente viu no começo do julgamento e nas alegações, a negação é total. Total. A linha mestra da defesa, principalmente a de Bolsonaro, é negar que existiu um plano de golpe organizado. Dizem que não há provas concretas que liguem o ex-presidente diretamente a planos violentos ou a essa conspiração. E argumentam que a transição de governo aconteceu, né? Isso, eles usam isso. Dizem que, apesar da tensão, o governo foi passado. E as críticas às urnas? O que eles dizem sobre isso? Que era só opinião. Exatamente. Enquadram como liberdade de expressão, debate político.
Sobre a famosa minuta golpista achada como Torres, a defesa do Bolsonaro diz que ele nem sabia dela, ou que não leu, ou que nunca levou a sério. Chegam a questionar se aquilo pode ser considerado prova de verdade. Tentam diminuir o peso da minuta. E afirmam que Bolsonaro condenou os atos de vandalismo antes de viajar para os Estados Unidos no fim de 2022. Mas tem um argumento técnico que parece importante para a defesa. Essa coisa da atipicidade da conduta. O que é isso? É um ponto jurídico crucial para eles. A defesa argumenta que, mesmo que tenha havido reuniões, discussões ou até rascunhos de decretos, tudo isso seria só ato preparatório. Ato preparatório. Isso. E no Brasil, a regra geral é que preparar um crime não é punível. Para punir a tentativa, precisa ter começado a execução do crime de fato, e com violência ou grave ameaça. Ah, é a tal da violência ou grave ameaça. E a defesa tem uma visão específica disso, né? Tem. Eles dizem que essa violência ou ameaça, para configurar os crimes de golpe ou abolição violenta do Estado de Direito, teria que ser contra pessoas, não contra prédios ou instituições, como aconteceu no 8 de janeiro. Entendi. Então, para eles, atacar o Congresso ou a STF não seria esse tipo de violência. Não para configurar esses crimes específicos. Poderia ser dano, outros crimes, mas não a tentativa de golpe como descrita na lei. E, fundamentalmente, eles dizem que antes do 8 de janeiro, não houve nenhum ato de execução com essa violência ou grave ameaça contra pessoas. Logo, não haveria tentativa punível desses crimes mais graves. É uma linha bem técnica, focada na interpretação da lei. E ainda falam em desistência voluntária. Como um argumento extra, tipo, mesmo que tivesse começado uma tentativa, eles teriam desistido no meio do caminho por vontade própria, o que também livraria da punição pela tentativa. Além disso, eles questionam o processo em si, né? Falam de falta de acesso a provas, de parcialidade do relator. Sim, essas são as chamadas questões processuais. Alegam cerceamento de defesa porque dizem que demoraram a ter acesso a todo o material da investigação. E batem muito na tecla da suspeição do ministro Alexandre de Moraes, acusando ele de ser parcial contra o Bolsonaro. Isso é algo que eles vêm falando há muito tempo. E a delação do Mauro Cid, que parece tão importante para a acusação como as defesas dos outros lidam com ela. A delação é um alvo central dos ataques. As defesas do Bolsonaro e de outros réus tentam descredibilizar o acordo do Cid de todas as formas. Como assim? Dizem que ele delatou porque estava preso e sob pressão, que sofreu ameaças veladas. Falam que ele omitiu coisas, que mentiu em partes e até que violou o acordo depois, mantendo contato com outros investigados, o que seria proibido. Mas espera aí, a defesa do próprio Cid no julgamento diz outra coisa, né? Pois é, olha que curioso. No dia da sustentação oral, a defesa do Mauro Cid negou que ele tenha sido coagido. Pelo contrário, pediu para o STF manter o acordo de colaboração e os benefícios que ele negociou com a PGR, dizendo que as informações que ele deu são válidas. Nossa, que situação. A defesa dele defendendo a delação que complica os outros. Cria uma dinâmica bem particular dentro do julgamento, sem dúvida. E a gente viu também no primeiro dia argumentos mais específicos para cada um, né? A defesa do Ramagem dizendo que ele só compilava ideias do presidente. Quase um secretário, né? Foi o que pareceu. Isso. A do Amir Garnier, negando que a Marinha estaria à disposição para um golpe. E a do Anderson Torres, tentando, como você disse antes, desqualificar a minuta achada na casa dele, chamando de minuta do Google. São estratégias para tentar quebrar a ideia de um bloco unido, sabe? Tentar mostrar que cada um agiu de um jeito ou que não havia um plano único, orquestrado e compartilhado por todos. Enfraquecer a narrativa da PGR. Fica claro que a briga jurídica é dura, cheia de detalhes técnicos. Mas vamos ampliar um pouco o olhar agora, porque esse julgamento não está isolado, né? Tem muita pressão política, muita repercussão aqui dentro e lá fora. Muita. Isso ficou claríssimo logo na fala inicial do ministro Moraes, na abertura do julgamento. Foi um discurso muito forte. Eu vi. Ele defendeu a imparcialidade do Supremo, disse que o tribunal não vai ceder a pressão nenhuma, nem interna, nem externa. Exato. E usou umas frases bem diretas. Falou que pacificação não se confunde com a covardia do apaziguamento. Muita gente leu isso como um recado para quem defende anistia para resolver a crise. Parece mesmo. E ele criticou também quem tenta levar o caso para o julgamento em outros países, né? Sim,
uma crítica a tentativas de submeter o judiciário brasileiro ao crivo de Estado estrangeiro. Foi visto como uma alusão clara às idas do deputado Eduardo Bolsonaro e aliados aos Estados Unidos, para reclamar do STF para políticos conservadores de lá. Falando em política interna, como fica o Bolsonaro nisso tudo? A consultoria Eurásia fez uma análise sobre o capital político dele que achei interessante. É interessante mesmo. A Eurásia diz que a base mais fiel do Bolsonaro tende a ver o julgamento como mais uma prova de que ele é perseguido. Então, paradoxalmente, uma condenação poderia até reforçar essa imagem de mártir para eles. E aí ele continuaria forte para 2026, mesmo inelegível, como cabo eleitoral. É a análise deles. Ele manteria a influência sobre esse eleitorado, o que abre toda a discussão sobre quem vai ser o herdeiro político dele na direita. Pois é, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tá super popular, né? E já até falou em dar indulto para o Bolsonaro se for eleito presidente. Mas será que ele seria totalmente leal ao Bolsonaro? Ou seguiria um caminho próprio? Esse é o X da questão. Porque uma opção da família, tipo a Michele Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro, seria mais garantia de lealdade ao bolsonarismo raiz, digamos. Mas as análises acham que eles teriam menos chance na eleição. Faz sentido? E tem até bastidor falando de tensão aí, com o Eduardo Bolsonaro não gostando muito dessa ascensão toda do Tarcísio. É um jogo de xadrez bem complexo na direita. E no meio disso, a anistia. O PL, partido do Bolsonaro, até propôs uma lei de anistia geral para o 8 de janeiro. Mas parece que não vai para frente no Congresso, né? As chances de uma anistia ampla, assim, são consideradas bem baixas hoje. Curiosamente, a pressão que veio dos Estados Unidos, do governo Trump, parece ter tido efeito contrário aqui. Irritou deputados e senadores que não gostaram da interferência. Entendi. E uma anistia menor, talvez? Talvez. Alguns analistas acham que, depois de uma condenação, pode ser que role uma negociação para uma anistia mais limitada, focada só nos manifestantes que não tiveram envolvimento direto com violência ou planejamento, sabe? Mas isso ia depender de um acordo bem delicado entre STF, governo e Congresso. Não parece simples. E tudo isso num clima que as fontes descrevem como tenso. A Eurásia até alerta para possíveis protestos e comícios tensos no próximo 7 de setembro. Sim, porque pode ter o desfile oficial, atos da esquerda e protestos pró-Bolsonaro, talvez até com o Tarcísio junto. Pode ser um dia complicado. E essa tensão vai além do Brasil, né? A dimensão internacional desse caso é algo que chama muito atenção. A interferência dos Estados Unidos, do governo Trump, é algo fora do comum. Totalmente fora do comum. A gente está falando de ações diretas, explícitas. Tarifas, sanções. Sim. Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros como retaliação direta ao julgamento. Inclusão de autoridades brasileiras como o próprio ministro Moraes na lista da Lei Magnitsky, que é para violação de direitos humanos ou corrupção, vistos de gente do governo brasileiro sendo cancelados. Nossa! E o próprio Trump falando publicamente que o julgamento é uma caça às bruxas. Isso gerou uma crise diplomática seríssima entre Brasil e Estados Unidos, algo que a gente não via há muito tempo. E a imprensa mundial está cobrindo muito. Demais. Os grandes jornais, as grandes redes de TV do mundo todo, New York Times, Le Monde, El País, BBC, The Guardian. Na Argentina, o Clarín, La Nación, todos eles estão dando muito destaque. E o que eles enfatizam? A importância histórica, o teste para a democracia brasileira, a gravidade inédita das acusações contra um ex-presidente e militares de alta patente e, claro, essa pressão do Trump. O mundo está de olho no que vai acontecer aqui. O New York Times falou em teste crucial, o Le Monde em ponto de virada decisivo, o El País destacou ser inédito. A sensação é que a gente está mesmo vivendo um momento para ficar na história. Olha, tudo indica que sim. Como a gente falou no início, é a primeira vez. Isso quebra um padrão histórico brasileiro. Se a gente pensar no período pós-ditadura militar, de 64 a 85, os responsáveis por violações e pelo golpe em si nunca foram julgados na justiça comum. Verdade. Então, parece haver uma ruptura com uma certa tradição de impunidade para quem atenta contra a democracia, vindo de dentro do poder. E juridicamente falando, o julgamento também está sendo importante para definir como funcionam aqueles novos crimes contra a democracia, né? Sem dúvida. Está forçando o STF a dizer o que significa na prática cada termo da lei. Onde acaba a preparação e começa a execução de um golpe. O que é exatamente violência ou grave ameaça? Ameaça contra quem? Contra o quê? Contra as instituições, contra a ordem democrática?
O Supremo está basicamente criando a jurisprudência, o entendimento que vai valer daqui para frente sobre como aplicar essas leis. Isso me lembra aquela frase forte que você citou, acho que do jurista Rafael Maffei. No Brasil, sempre foi mais arriscado abrir uma padaria do que dar um golpe de Estado. É dura, mas reflete essa sensação de impunidade que existia, né? É uma frase que marca, né? Porque ela captura essa percepção histórica. Golpes e tentativas de golpe, ao longo da nossa história, muitas vezes tiveram consequências pequenas para os seus articuladores principais. Então, esse julgamento é visto por muitos analistas como um enfrentamento direto, não só com o que aconteceu recentemente, mas com essa cultura de impunidade e, como diz uma das análises, com o velho viés antidemocrático que historicamente existiu em setores das Forças Armadas. A grande pergunta que fica, então, é se esse julgamento vai ser mesmo um ponto de inflexão. Se ele pode mudar de verdade a forma como o Brasil lida com ameaças à democracia e como responsabiliza quem está no poder. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O resultado do julgamento em si vai ser histórico, claro, mas o impacto a longo prazo vai depender de muita coisa. Como as instituições vão reagir, como a classe política vai absorver, como a sociedade vai processar tudo isso. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma boa geral na complexidade desse momento, né? Um país revendo fantasmas recentes e antigos, as instituições democráticas sendo testadas ao limite, num julgamento com reflexos em tudo: política, sociedade, relações internacionais. Foi uma análise densa, mas necessária. E fica essa provocação para o final, né? Para a gente pensar. Além do que vai acontecer com o Bolsonaro e os outros 7 réus, qual vai ser o legado mais profundo disso tudo? O que esse julgamento pode significar lá na frente para a responsabilidade de quem tem poder no Brasil, para os limites da atuação militar na política e para a própria força da nossa democracia para aguentar as próximas tempestades? É algo para a gente continuar acompanhando e refletindo com certeza.